Convido a igreja a se assentar. Amém? Peço aos irmãos que abram a Bíblia de vocês em Mateus. Capítulo 14, versículo 13 ao 21. Amém? Amém. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões que vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu uma grande multidão, compadeceu dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisa retirar-se. Dê-lhes vós mesmos o que comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, o abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes à multidões. Todos comeram e se fartaram. E os pedaços que sobraram recolheram, e ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Essa passagem nos faz ver o quanto a gente muitas vezes tenta dar o nosso jeitinho aonde a gente não precisa dar, onde é Jesus que precisa fazer. Ali, naquele momento, os discípulos pensaram assim: mestre, como a gente vai alimentar? Como que eu vou fazer? Olha, já está anoitecendo. Olha o tamanho dessa multidão. Olha o tamanho desse Golias. Olha o tamanho desse problema. Olha o tamanho. E Jesus fala para eles assim: para que eu vou dispensar? Façam vocês mesmos. E aí eu acredito que naquele momento eles pensaram assim: meu Deus, como? Como que eu vou, olhando para a minha mão, olhando para o meu momento agora, como que eu vou fazer? Só que naquele momento eles esqueceram quem estava ali com eles. Eles não tiveram a sabedoria de olhar para o lado e reconhecer que Jesus estava ali, naquele momento, para ajudar eles. E mais para frente, teve no capítulo 15, teve a segunda multiplicação dos peixes. E na segunda multiplicação, como já tinha ocorrido a primeira, aí eles entraram, aí eles viram que Jesus estava ali. E Jesus, ele continua multiplicando peixes, ele continua fazendo multiplicação, ele continua fazendo milagres, ele continua provendo, ele continua sendo Deus do impossível, ele continua sendo dono do olho da prata, ele continua nos chamando de vencedores. Continua nos chamando de fortes. E o que eu quero trazer para vocês hoje é sempre lembrar com quem a gente está caminhando. A gente não está mais sozinho. Existe Jesus lado a lado com a gente, caminhando, sabendo da nossa dificuldade, sabendo das nossas pequenices, sabendo de tudo aquilo que a gente precisa que Ele venha prover na nossa vida. Que hoje a gente atraia esse Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para perto de nós e reconheça quem Ele é na nossa vida de verdade.
Eu até fui procurar o que significa Jeová Jiré. Jeová se diz eu sou. Jiré é ele proverá. Então creia nisso. Peça que Jeová Jiré venha hoje de uma forma extraordinária, que nos nossos corações a gente possa ter a certeza que ele ainda pode multiplicar, que ele ainda pode fazer milagre, que ele ainda vai se mover. Amém? Amém. Peço que você se coloque de pé. Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, coloca nossos corações agora diante de ti, papai, que a gente venha reconhecer de verdade, Senhor, quem tu é na nossa vida, que a gente possa reconhecer, papai, que nada do Senhor não muda, que o Senhor foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, que vai ser o mesmo para sempre. O Deus que é capaz de multiplicar, que é capaz de tirar a gente de onde a gente está e transformar. Que o Senhor continua sendo esse Deus que resgata, que nos atrai, que nos protege, que nos livra de todo o mal e que caminha lado a lado conosco. Em nome de Jesus, papai, eu te peço, Senhor, que a nossa mente agora esteja cativa a ti, papai, e que a gente se entregue totalmente, papai, que a gente não fique guardando nada, Senhor Jesus, e que a gente queira, Senhor, que o Senhor venha nos proteger e nos venha cuidar, Senhor Jesus. Senhor, abre nossos corações, papai, nos mantém de coração aberto, papai, sabendo que o Senhor é capaz de transformar tudo, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Quero que você, se possível, feche seus olhos onde você está e comece a agradecer ao Senhor. Pense no mínimo em 5 coisas, 5 benefícios que o Senhor tem proporcionado para você. E verbalize essa gratidão agora. Diga, Senhor, obrigado. Obrigado por isso, por isso, por isso. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Nós te agradecemos, amado Jesus. Emmanuel conosco. Tu és, Senhor. Do mundo busquei
Deus. Amém? Saudade do pastor Felipe, né? Bênção, que privilégio, né? Quem veio vai receber, amém? Quem recebido essa unção poderosa da parte dos céus, estava ali adorando e estava pensando como é importante cultuar, como é importante ter um lugar como esse para a gente poder se reunir, né? Aqui que Deus derrama a bênção para sempre. Estava pensando, eu posso estar destruída como for. Eu entro para dentro desse lugar, me encho de fé, uma coisa extraordinária. Estava ali pensando, vai dar tudo certo, Deus é com a gente, eu vou vencer, as coisas vão acontecer. E eu, meu Deus, que fé, por que eu não tive essa fé lá em casa, né? E aí a gente fica pensando, como é importante um lugar como esse, onde a gente se reúne, onde a gente se une, né? É o calor, a fé um do outro, compartilhar da unção que Deus desata, né? E aí as coisas vão acontecendo sobre a nossa vida, amém? Então diga para a pessoa que está perto de você, como você é precioso, como você é importante. Eu agradeço a Deus por este lugar, amém? Por aquilo que o Senhor começou a fazer aqui hoje, por aquilo que Ele vai fazer. Eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas. Eu vim para cá, estava em casa, eu estava cantando aquela música, quando eu me armava. Deus dará de volta tudo para você. Eu disse, é isso, a gente vem cantando isso há muitos dias, e é isso que vai acontecer, amém? Ou eu creio, não tem outro lugar para nós, amém? E nós cremos, Deus vai fazer grandes coisas na minha vida, na sua vida, o Senhor se move por fé, amém? Amém? A Bíblia diz que se eu tiver fé, o tamanho do grão de mostarda, eu vou dizer para esse monte, sai daqui, e tu vai para lá. Vai sair só porque eu tive fé. E a Bíblia diz que também sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Quem que você quer agradar neste lugar? Diga para a pessoa que está perto de você, quem você quer agradar neste lugar? Você quer agradar o irmão? Às vezes a gente quer agradar os irmãos, né? Já aconteceu com a gente quer agradar os filhos, quer agradar o marido, quer agradar a esposa, quer agradar o pastor, quer agradar o líder, quer agradar o patrão. Às vezes a gente quer agradar várias pessoas, mas agora é o momento de você entender quem de fato tem o poder, quem de fato pode trazer para você vitória, bênção, milagre. Então agrade Ele, você tem tudo que você precisa dele, amém? Como que eu agrado meu Deus? Crendo, amém? Tendo fé. E eu queria compartilhar com você algo que Deus falou muito forte comigo lá na Igreja do Oeste. A gente estava na terça-feira, foi um tempo muito especial e eu ministrei a oferta lá e foi tão legal a forma como Deus falou que eu disse, não, eu preciso trazer essa palavra também para a igreja da sede, né? E lá Deus falava comigo no sentido do Atos 3. Vamos abrir lá para a gente poder entender? Atos 3, verso 1 fala assim: Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era o que se assentava para pedir esmola à porta da Formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecia. Amém? Amém. Amém? Esse rapaz, ele era um mendigo, né? Ele estava esmolando, ele era um coxo aleijado, ele estava no templo da porta pedindo ali uma esmola. Ele precisava, ele tinha necessidades, então em vez de ele entrar para dentro, ele
ficava do lado de fora, pedindo esmola, mendigando, necessitando de alguma ajuda. Quando Pedro e o João chegam ali, ele diz: olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata. E a gente falava disso na segunda-feira também nos nossos livros. Ninguém consegue dar uma coisa que não tem. Todo mundo só vai dar daquilo que tem. E se você tem fé, você vai dar fé. E aqui o Pedro disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, no Nazareno Levantando. Se nós temos ouro e nós temos prata, nós vamos ajudar a saciar alguma coisa, mas se nós temos fé, nós vamos tirar pessoas da esmola. Você consegue entender? E Deus, ele quer dar muito mais do que ouro, muito mais do que prata. Ele quer dar fé para que você possa agradá-lo, que você possa ter condição, não só de dar aquilo que a pessoa precisa, mas principalmente tirar as pessoas da miséria. Amém? E Deus, ele quer fazer algo incrível na minha vida, incrível na sua vida. Deus quer levar você a um nível maior, um nível mais alto. Eu fico pensando, quem está falando aqui não é qualquer pessoa, mas é alguém que experimentou uma pesca milagrosa, alguém que viveu um extraordinário, alguém que viu algo inusitado, algo que nunca tinha visto, a questão da profissão de pesca, e ele viu ali algo extraordinário feito pela palavra de Jesus. E aqui ele então diz, ele usa também daquela palavra que ele tinha, ele recebeu a palavra de Jesus e ele reagiu, e assim como ele recebeu a palavra de Jesus, ele dá também ali uma palavra para o coxo, e o coxo também recebe aquela palavra, o coxo também reage, levanta e anda. Então nós vemos que aqui ele era alguém que esmolava, e todo mundo dava daquilo que tinha, uma esmola, um dinheirinho, alguma coisa que ele precisava, o que ele pedia. Mas aqui, quando ele fica ali pedindo algo que ele estava precisando, Pedro chega e dá muito mais do que o que ele estava pedindo. Ele dá para ele o nome de uma palavra. Diga para a pessoa que está perto de você: talvez você veio aqui precisando de algo, mas Deus tem uma palavra para você. Amém? Vai fazer você saltar, louvar e adorar Jesus. Amém? Aqui o Pedro disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho. Como assim, né? Eu sempre fico pensando, como que um apóstolo, né, do nível Pedro, alguém profissional da pesca, alguém que experimentou pesca milagrosa, alguém que andou com Jesus, não tinha ouro e não tinha prata? É uma coisa que às vezes eu sempre questiono, eu entro em crise às vezes para poder entender isso. Mas é porque prata e ouro não era mais o que chamava a atenção de Pedro, mas os milagres, a palavra de Jesus, a fé dele em Cristo Jesus, naquilo que Cristo tinha feito, é que chamava a atenção dele. Amém? Deus tem muito mais para fazer na minha vida, na sua vida. Hoje eu estava ouvindo uma pessoa e eu estava falando com ela, né, com essa pessoa, e a pessoa estava dizendo para mim: olha, eu tenho o valor do dízimo e eu tenho uma conta que é o mesmo valor do dízimo. Então, assim, eu posso dar o dízimo, mas aí eu vou ficar devendo aquela conta. Ou eu posso pagar essa conta e aí eu vou ficar devendo o dízimo. Aí eu falei: olha, ontem eu ouvi uma oferta em cima disso, né? Se tu tem fé, tu vai lá e tu vai dar o dízimo. E Deus vai abrir outras portas para que tu possa então pagar aquelas contas. Mas isso não depende. Não, eu não posso dizer, faça isso. Você consegue entender que é o que eu gostaria de dizer para você? Então, dízimo. Você entende? Eu gostaria de dizer para todo mundo o que tinha que fazer, porque eu sei o que realmente funciona. Mas isso não é uma questão de a gente dizer, nem uma questão da gente falar, forçar. Você consegue entender? Mas é uma questão de você se conscientizar e ter fé naquilo que você vai fazer. Porque se você também faz e não tem fé, não vai acontecer nada. Né? Aqui, esse cara, ele se levanta porque ele acreditou no Pedro. E por que ele acreditou no Pedro? Porque o Pedro acreditou em Jesus. Você entende? Então você faz de acordo com a sua fé. Se você não tem fé, realmente não vai acontecer. E aí não adianta você ficar fazendo aquilo que a palavra de Deus diz se você não acredita naquilo que Jesus está dizendo. Mas se você realmente acredita e crê, você vai entender que Deus, ele move montanhas ao nosso favor. Um coxo se levanta em vez de ter uma esmola. O que é mais precioso? Que ele ganhasse uma esmola, alguma coisa para a sua necessidade daquele dia, ou que ele saísse saltando e andando e deixasse de ser coxo, deixasse de ser mendigo, deixasse de ser alguém que ficava esmolando? Muito melhor que ele ficasse curado e pudesse agora ser alguém que tivesse pernas para poder trabalhar e nunca mais esmolar.
Você entende? Aí ontem eu fui lá no norte e eu pensei, não, é hoje que eu vou ouvir aquilo que eu preciso, né? Aquilo que eu quero, a resposta que eu quero, não aquilo. Às vezes Deus não vai falar o que eu quero, mas o que eu preciso, né? Aí eu pensei, é hoje. E cheguei lá e daí pensei, foi bom, foi tremendo, Deus falou, mas não foi aquilo, porque a fé ela é um processo, amém? Deus ele não vem de repente e acontece tudo que você precisa, não, é uma coisa que Deus vai falando, você vai crendo, vai caminhando, vai reagindo, e conforme você vai caminhando, vai reagindo, Deus então vai fazendo, amém? Esse cara primeiro levantou, depois ele saiu andando, né? Depois ele foi saltando, depois ele foi louvando, depois ele já estava lá dentro do templo, né? Louvando, e depois então com certeza trabalhando e nunca mais esmolando. Então diga para a pessoa que está com você, quem tem fé, tira pessoas da esmola, amém? Quantos tem fé aqui? Então vai acabar, acabou o tempo de mendigar, acabou o tempo de esmolar, amém? Acabou o tempo de ficar pedindo coisinha. É tempo de você se levantar, reagir, louvar e adorar, porque você tem o Senhor Jesus e a palavra dele para poder receber muito mais do que aquilo que nós precisamos, amém? Nós vimos aqui hoje, foi aberto tudo. Eu disse, nossa, a obreira Cainata já está fazendo oferta aqui hoje, né? Na abertura, né? Falei assim, Deus já está se manifestando com o Deus da provisão, amém? E agora continua em nome de Jesus, amém? Você pode trazer diante do altar, com dízimo, com oferta, faça isso com fé, faça crendo que você está semeando e que essa semente vai se multiplicar extraordinariamente. Não venha com qualquer coração, mas seja o coração de alguém que creia naquilo que está fazendo. Você está plantando uma semente, e não é qualquer semente, é uma semente que vai dar frutos, amém? Amém! Pode estar fazendo isso agora nesse tempo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, está aqui os nossos dízimos, ofertas, nós te damos louvor, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Está aqui a nossa semente, Senhor. Tua palavra fala aqui de manhã semeia, à tarde não repousa a tua mão, porque tu não sabes qual vai prosperar, se esta, se aquela. Você ama atualmente, serão boas, e está aqui, Senhor, a semente que nós declaramos que vai se multiplicar em 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus, declaramos a provisão, a prosperidade, Jeová Jiré, invadindo a mente, o corpo, o coração, os ambientes, o trabalho, a obra das mãos dos teus filhos, Senhor, invadindo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, o seu trabalho, a sua carteira, os seus negócios, estando presente em cada detalhe, se manifestando, meu Deus, com poder e grande graça, dando aos teus filhos toda sorte de bênção e de provisão que eles precisam. Cabelos de Deus carregados de prosperidade, nós vos ordenamos, venham do norte, do sul, do leste, do oeste, dos quatro cantos dessa terra, e abençoe os filhos de Deus, o povo de Deus, sejam abençoados, a provisão os acompanhe todos os dias da sua vida, as portas sejam abertas, a bênção seja instalada, em nome de Jesus, nunca lhes falte nada, o Senhor seja o seu guia, o seu pastor, eles sejam homens e mulheres cheios de fé, sejam aqueles que a prata, Senhor, e aqueles que a prata e o ouro, Senhor, não seja tão significativo quanto a tua palavra, Senhor, a tua palavra seja muito mais, porque é ela, Senhor, dela que vem toda sorte de bênçãos e de provisão, dela vem, Senhor, aquilo que os filhos precisam para sempre. Abençoa o teu povo, Senhor, dando fé, acrescentando fé, abençoando, Senhor, e provendo segundo a necessidade, declaramos
posto, assim seja na vida dos teus filhos, lugar onde eles nem imaginam, eles possam, Senhor, receber, Senhor, o dinheiro para pagar as suas contas, as suas dívidas, o Senhor seja em cada detalhe na vida deles, e eles tenham sustento para todos os dias da sua vida. Nós declaramos um tempo novo, um tempo, Senhor, marcante na história da igreja, uma prosperidade incrível, extraordinária, acontecendo na vida de cada um deles, no nome do Senhor Jesus, amém e amém, amém. Estenda a mão para cá. Senhor Jesus, estão ali, Senhor, as pessoas que precisam ser restauradas, e nós colocamos nesse vaso, acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer. Como o vaso foi restaurado, declaramos que essas pessoas também sejam, e que nós temos, possam ser pessoas que embelezam a tua casa, Senhor, que sejam vasos para a honra e nunca para a desonra. Também nós colocamos diante do Senhor, Pai, essas pessoas, os projetos de vida, os propósitos, e clamamos por milagre. O impossível acontece ali, porque para Deus nada é impossível, e nós declaramos que é impossível para nós, torne-se possível em nome de Jesus, através do teu nome. Esses são os nossos planos, mas nós precisamos da tua bênção, Senhor, e nós queremos que o Senhor é Deus poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pastor Felipe, amém? A favor e mal pela vida do eterno. Não, vamos fazer melhor do que é pra Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Saudade de vocês, né? Fazia tempo que a gente não se via, né? Desde novembro, acho que foi, pastor, uma vez que a gente veio aqui. Na verdade, foi lá na igreja, como é que é o nome do bairro? Que inaugurou a última. Itinga, lá em Itinga, uma vez que a gente veio ministrar aqui. Mas é uma alegria ter estar com vocês mais uma noite, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos onde você está, se você quiser. Vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar o nosso coração ante o Senhor, a nossa vida, como a tua palavra diz. Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós queremos realmente, Senhor, entender aquilo que está no teu coração nessa noite, que haja uma manifestação do teu saber, do teu amor, do teu coração. O Senhor venha nos conduzir em graça, em verdade, Pai. Que essa seja uma noite onde sementes sejam liberadas, Pai. Onde a verdade venha resplandecer nos nossos corações e o Senhor venha ser agradecido. É o que eu te peço, Espírito Santo de Deus, trabalha desde já. Nós amarramos e atamos toda e qualquer ação das trevas, todo e qualquer ladrão de semente, Senhor. Nós amarramos agora, em nome de Jesus, Senhor. E o Senhor agora disparate, ó Deus, todo o exército inimigo, Pai, que eles sejam surdos, cegos e mudos nesse ambiente, Pai, em nome de Jesus, que eles estejam de mãos e pés amarrados, Senhor, que eles sejam agora confundidos, levados para longe, em nome de Jesus, e que a Tua palavra tenha total liberdade, Senhor, de ministrar no nosso coração, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Alex, consegue dar um pouquinho de retorno para mim aqui? Aleluia, 1, 2, aí, glória a Deus. Que antes da gente pregar, a gente tem que se ouvir, né? Não é verdade? Irmãos, hoje eu quero falar sobre três coisas que nós precisamos desenvolver, amém? Diga assim comigo: unidade, humildade e maturidade, amém? 3 coisas que a gente, como cristão, precisa desenvolver. Hoje eu quero estar falando sobre isso, amém? A primeira, o que é humildade? Você sabe, não? Não existe unidade sem humildade, você sabia, né? Se a gente não for unido para conviver com o nosso irmão, a gente não consegue ser igreja. Unidade exige de nós humildade. E humildade não tem a ver com você ter um sentimento de inferioridade, pelo contrário, tem a ver com você ser bem resolvido, com você saber quem você é. Então Jesus, ele sabia quem era, por isso ele não tinha problema de servir e descer. Agora, quem não sabe quem é, tem dificuldade de realizar algumas tarefas dentro da congregação. Por quê? Porque apoia a sua identidade naquilo que faz.
Diga assim para o seu irmão: você não é o que você faz. Se liga. Amém? Tem muitas pessoas que não se sentem valorizadas, não se sentem importantes porque não estão realizando algo, ou não têm uma oportunidade, ou não estão fazendo algo, ou até olham para quem está fazendo e aí gera o quê? Competitividade, comparação, e isso vai gerando uma doença que na realidade está fundamentada no orgulho. Pelo contrário, a humildade leva a gente ao quê? A andar junto. Amém? A humildade é um dos fundamentos para que a unidade aconteça. Então, humildade é saber quem eu sou, mas é também saber quem eu não sou. Então, lá no livro de João, capítulo 1, 19, se puder colocar para nós lá, João 1, 19, a gente vai ver o testemunho de João Batista. Então, olha o que diz ali. Esse é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntando-lhe então o que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizem de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, João era um cara muito resolvido na sua identidade. Ele sabia quem ele era, mas ele também sabia quem ele não. Diga assim: eu preciso saber quem eu sou, mas eu também preciso saber quem eu não sou, porque senão eu vou querer ser alguém que Deus não me chamou para ser. Você precisa entender a sua medida, você precisa entender qual palavra Deus liberou a seu respeito, porque senão você vai ser escravo do que os outros estão conquistando. Você vai olhar para a vida do outro e vai dizer assim: ai, mas Deus não me ama, porque se Deus me amasse, Ele tinha dado um dom que deu para o outro. Eu canto igual um sabiá com a voz rachada, o outro canta tão bem. Não é assim, a gente começa a se comparar. Irmão, você precisa saber quem você não é e precisa saber também quem você é no Senhor. Porque humildade é isso, irmãos, é você saber que foi chamado e que é amado. A humildade, ela vem quando a gente tem uma revelação clara do amor de Deus também sobre a nossa vida. A competição, ela é fruto da comparação, como a gente falou aqui, né? Aonde existe competição, diga assim comigo: aonde existe competição, falta luz. As pessoas não entenderam o Evangelho. Aonde as pessoas estão competindo, aonde as pessoas estão desunidas, ainda não tem luz naquele lugar. A luz, ela produz o quê? Comunhão. A luz, ela produz o quê? Unidade. Amém? Então a luz, ela é um sinalizador. Aonde existe unidade, ela é um sinalizador, porque existe luz. Amém? Olha o que o apóstolo João diz aqui, 1 João 1,7. João 1,7. Aí está em João, é 1 João. Mas também falava da luz ali, né? Esse veio para que testificasse da luz. João, 1 João 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos o quê? Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, onde existe luz, existe o quê? Um fluir do sangue, existe perdão, existe a graça se manifestando na vida de um para com o outro, amém? A hora onde não existe luz, existe divisão. A Bíblia fala que aquele que não ama o seu irmão ainda está em trevas. Então, a luz, a medida de luz que eu carrego, ela vai definir, né, a maneira que eu trato os meus irmãos. Tem muita gente, irmãos, que vive uma falsa religião, né? Porque a gente às vezes pode vir para a igreja e andar em trevas. Quando a gente olha, ainda julga, critica, isso revela a escuridão que ainda existe em nós, não é verdade, irmãos? E a luz, ela fala do quê? A luz, quando a gente fala a palavra luz, a palavra luz na Bíblia, ela fala muito sobre entendimento, sobre clareza, sobre verdade. Então, a luz, ela é necessária para que uma igreja obtenha, né, humildade, para que uma igreja ande em unidade. Amém? Então, estão comigo aqui, irmãos? Quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que Ele disse
foi o quê? A luz é importante, irmãos. Quando Deus foi criar todas as coisas, a primeira coisa que Ele disse foi o quê? Haja luz. Diga assim comigo, para que eu viva novas realidades no reino, vai precisar haver luz. Deus vai ter que trazer luz primeiro. E sempre quando Deus quer organizar, quando Deus quer alinhar, quando Deus quer ordenar algumas coisas, Ele vai enviar a luz. Amém? A luz é importante, a luz é fundamental para a edificação do corpo de Cristo. Se não tiver luz, irmãos, a gente só vai bater nos irmãos. A gente, ao invés de gritar no escuro, a gente precisa acender a luz. Estão entendendo? Não? Às vezes a gente fica gritando e levando as pessoas a querer entender, né, algo que elas precisam mudar, se elas não entenderam ainda o Evangelho. Então a gente precisa acender a luz. A luz, ela produz em nós esse desejo. Qual desejo, pastor? O mesmo desejo que havia em João Batista. Qual que é a frase, uma das frases mais famosas de João Batista? Virou até música. Que ele cresça, eu diminua. Não é assim? O importa é que ele cresça, o importa é que eu diminua. Então, quando a luz entra no meu coração, quando a luz entra na minha vida, produz esse sentimento. O importa é que ele cresça e que eu diminua. Agora, tem gente que não querendo crescer em Jesus, está sendo crucificado de novo, às vezes, em algumas áreas da nossa vida. Então, é importante a luz, porque vai gerar em nós esse sentimento. Quando eu tenho luz, eu não me torno um competidor, mas sim um servo. Diga assim, servo. Aleluia. Só quem tem luz é capaz de assumir o ministério da bacia da toalha. Qual é esse ministério, pastor? Servir os seus irmãos. Descer. Ir lá lavar o pé do brother, lavar o pé da irmã. Servir. E vocês sabem, né, que na cultura judaica o que Jesus estava fazendo não era dar um banho nos discípulos, né? Vocês sabem disso, né? Jesus estava se expondo ao cargo mais baixo que alguém poderia prestar. Vamos dizer, os escravos tinham, cada um tinha o seu serviço, e o serviço de lavar os pés era o último da lista, era o pior dos serviços. Imagina um emprego aí que não é legal, limpa a fossa não é tão legal trabalhar com isso aí, né? Não é verdade? Não? Vamos dizer que era assim, Jesus não tinha problema em ir lá e fazer o que as pessoas, né, tinham como algo repugnante, algo desonroso. Jesus não tinha problema em servir, e Ele nos ensina isso, né? Que nós precisamos servir uns aos outros. Amém? Então, irmãos, a falta de humildade, ou também chamado de orgulho, é um reflexo de quê? Alguém orgulhoso é alguém maduro? Alguém orgulhoso é alguém maduro? Então o orgulho, ele produz o quê? Imaturidade. Ele revela na realidade a imaturidade. E a humildade revela o quê? Maturidade. Diga assim comigo, quem é maturo? Maduro, né? É humilde, amém? E a questão é, a gente já escutou essa frase, mas orgulho é igual ao alto. Quem tem não sente, não é assim? A gente nunca se acha orgulhoso, a gente sempre acha que a gente é o, né? Não é assim? Não, orgulho eu não tenho, eu sou uma besta. É assim, né? É igual ao alto, quem tem não sente. A maturidade, irmãos, ela vai sempre me levar para um lugar, o serviço, e ela vai manifestar a humildade. Então, a falta dela me faz querer aparecer, ao invés de desejar diminuir. Você está querendo aparecer ou diminuir? O que você está querendo? Isso revela se você está amadurecendo ou não. Luz e maturidade caminham juntas. São duas pernas, né? Se você tem luz, você amadurece. Se você não tem luz, você vai viver uma vida de imaturidade no Senhor. É por isso, irmãos, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia. O desejo de Deus não é que a gente ande na mesma luz que a gente tinha há 30 anos atrás, não, mas para que a nossa medida de luz cresça. Por que Deus quer que a nossa medida de luz cresça? Para que a gente venha a levar luz também. O propósito de Deus trazer luz para a sua vida não é que a luz pare em você, mas
resplandeça através de você. Se você tiver luz, irmãos, você vai pregar sem dizer nada, porque a luz não fala. Não é verdade? Você vai iluminar, a sua vida vai manifestar o amor de Jesus. Então a luz, ela não me deixa também tropeçar. Se a gente apagar a luz aqui e você tentar andar no escuro aqui, você vai tropeçar, não vai? Mas se a luz estiver acesa, você não tropeça. Tem coisas que para muita gente é difícil, mas porque você entendeu, porque a luz resplandeceu no seu coração, agora você não vai mais tropeçar em coisas que são pequenas. Então a luz é importante, irmãos. E a gente precisa ter a luz, ter entendimento, porque no reino de Deus as leis do reino de Deus são opostas às leis do reino dos homens, sim ou não? Como é que é no reino de Deus, irmãos? Para ganhar no reino de Deus tem que fazer o quê? Tem o quê? Perder. Para viver tem que o quê? Morrer. É dano que se recebe. O último é o menor é o. Que loucura é essa, irmão? Sem luz a gente não entende essas coisas. Então a luz ela faz a gente compreender algumas coisas. Por que a gente precisa de luz, irmãos? Porque os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. Quando a gente ainda está nessas, tropeçando de tantas coisas pequenas, porque o irmão falou de mim, porque eu não vou perdoar o outro, porque a pastora hoje não me cumprimentou, a gente ainda está sem luz, irmãos. A luz precisa resplandecer no nosso coração, porque a luz ela vai trazer maturidade. A gente vai caminhar agora com uma nova medida do Senhor, amém? Então a Bíblia fala que aquele que quer ser o primeiro sirva a todos. O que quer ser grande precisa aprender o quê? A diminuir. Tá bom? Estamos juntos aqui para me entender? Amém? Então agora a gente vai falar sobre Pedro. Quando a gente olha para a vida de Pedro, irmãos, a gente vê esse processo de uma maneira assim mais clara. A gente olha para Pedro, a gente vê um crescimento, a gente vê um amadurecimento na vida dele, e a gente vê como ele cresceu em luz, cresceu em revelação no decorrer dos anos. Quando Pedro ele morreu, a gente vê uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa muito mais madura do que quando ele se encontrou com Jesus a primeira vez, sim ou não? Diga assim comigo: caminhar com Jesus precisa me levar a amadurecer. Se você não amadurecer, irmãos, você não serve. Você come uma fruta, manga verde, quem gosta de manga verde? É ruim, não é? Banana verde, então. É bom banana verde? Não, né? Qual outra fruta verde que não é boa? Tem muita fruta verde que não é legal, né? Tem que estar bem madura. Então, para você servir, para você começar a cumprir o seu propósito verdadeiramente, você vai precisar amadurecer. Lá naquele texto de Romanos 8:19, se eu não me engano, que fala assim: porque a criação anseia ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Essa palavra filho ali, no original, não quer dizer tecnon, né, que é filhinhos. Quando João escreve ali a igreja da sua época, ele fala de filhinhos, né? Não escreve bastante na primeira João, filhinhos, não é assim? Ali ele está usando a palavra tecnon, que significa o quê? Filhinhos, um filho imaturo. Mas quando Paulo diz que o mundo anseia ver as manifestações dos filhos de Deus, a palavra que Paulo usa ali é a palavra ruios, que significa filhos maduros. O mundo só vai ver Cristo em você se você amadurecer. A luz do Senhor só vai brilhar através de você cumprir o propósito real do Senhor, se você primeiro amadurecer. Então a maturidade, irmãos, é algo que a gente às vezes não visa como meta para a nossa caminhada na fé. A gente olha tantas coisas e coisas não são o seu propósito. O propósito é você amadurecer para revelar Jesus através da sua vida. Amém? Então Pedro, irmãos, a gente percebe esse crescimento, esse aumento na sua vida, da luz da sua vida enquanto ele esteve aqui. A luz, irmãos, ela não tem a ver com informação, mas ela tem a ver com revelação. Diga assim comigo: não tem a ver com informação, mas sim com revelação.
E o que é a informação? Informação é algo que você recebe, mas não aplica, não muda nada na sua vida. Quantos aqui sabem que Coca-Cola faz mal? Não, só meia dúzia sabe que Coca-Cola faz mal? E quantos aqui tomam Coca-Cola? Você sabe, mas não muda nada na sua vida, não é verdade? Agora, quando você tem uma revelação que afeta você não consegue mais fazer aquilo que você está entendendo? A luz acendeu, você agora tem que evitar aquilo, porque você sabe que aquilo vai. Você está entendendo? Não? Então, às vezes, você tem muita informação sobre ele, sobre o Senhor. Você já parou para assistir muitas pregações, você escuta muitas mensagens, você é aquele crente que já tem até a marca da mão na sua cabeça, assim, tanta gente que já orou por você, encaixa certinho assim a mão do pastor, da pastora, mas você ainda talvez não teve uma revelação de algumas coisas. E Pedro, irmãos, ele começou a avançar, a crescer, a partir de receber uma revelação. Diga assim comigo: toda a revelação que o Senhor vai me dar tem um propósito, me amadurecer. Amém? Tem gente que quer revelação para mostrar para os outros: olha o que Deus me revelou. Cara, se Deus te revelou, o que Deus quer te tratar? Deus quer trabalhar na tua vida, amém? Glória a Deus. Pregar é fácil, mas o difícil é ser pregado, não é? É viver, deixar aquela palavra trabalhar em você. É não somente pregar, né, mas é encarnar o verbo. Então, Pedro ele teve uma revelação sobre quem era Jesus. E a partir dessa revelação, ele começou a ser transformado. Então, o seu nível de revelação vai estar muito ligado ao seu processo de transformação. Se você quer ser transformado, você não tem que pedir para Deus mudar as pessoas, você tem que pedir para o Senhor te dar luz. Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento. Senhor, abre os meus olhos para me faz entender. Porque se a luz entrar, irmãos, você vai ver que a casa está desorganizada. Está entendendo, irmãos? Então, Pedro, quando ele recebeu aquela palavra, foi depois de uma revelação. Qual revelação que Pedro teve? Jesus começou a perguntar aos discípulos: olha, quem diz que eu sou? Aí uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Moisés. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro se levanta e fala o quê? O que ele diz? Vamos lá, povo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele tem uma revelação sobre quem Jesus era. Ele consegue ver através do Espírito coisas que as pessoas não conseguiam entender. E quando ele fala, quando ele libera, quando essa revelação desce ao coração dele, Jesus fala para ele o quê? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Preste atenção, irmãos, porque não foi carne nem sangue que te revelou, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então o que Jesus disse para ele? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas, né? Porque não foi carne e sangue quem te revelou. Diga assim comigo: tem coisas que as pessoas não querem me ensinar na carne, na força do ódio, e não vai entrar. Tem coisas que é só pelo Espírito. E quando o Espírito te revela, quando o Pai te revela, a luz entra, amém? E quando Pedro ele ouve essa palavra, irmãos, é muito profundo aquilo que Jesus está falando para ele, porque vocês sabem que Simão significa o quê? Caniço agitado pelo vento. O que é um caniço agitado pelo vento, irmão? Diga assim comigo: é um crente menino. O que é um caniço agitado pelo vento? É um crente menino. Simão ele era constante na fé. Uma hora ele estava lá em cima, outra hora ele estava lá embaixo, uma hora Deus estava usando, outra hora o diabo já usava a boca dele. Não era assim? Não era desse jeito, ele era inconstante. Ele era uma pessoa ainda, diga assim, imatura. E ele tinha a sua fé movida facilmente. Pedro era uma hora que já estava saindo do barco, pisando na água, daqui a pouco ele já afundava. Ele não era alguém sólido, ele era ainda um crente menino, ele ainda não tinha constância, ele ainda não era sólido. E o que acontece com esse tipo de pessoa, irmão? Se você
não? Sim ou não? Se você pega um caniço e joga no fogo, o que acontece com ele? Queima. Ele pega fogo, ele é destruído. Agora, se você pegar uma pedra e jogar no fogo, o que acontece com ela? Ela esquenta, mas ela não é destruída. Sim ou não? Então, o que Jesus estava dizendo para ele? Olha, Pedro, com essa estrutura de maturidade que você tem, você é um caniço, mas essa revelação que você recebeu de mim, recebeu do meu Pai sobre quem eu sou, vai mudar quem você é. Está entendendo? Não? Quando você tem uma revelação sobre quem Ele é, essa revelação começa a trabalhar em quem você é. O Senhor começa a mudar coisas dentro de você, a ponto de você se tornar alguém parecido com Jesus. Porque olha o que Jesus diz ali, irmãos. Jesus diz, né, que o Senhor chama Simão do que de Pedro. Pedro no grego é Petros. Petros significa o quê? Quem sabe? Fragmento de rocha. Petros significa o quê? Fragmento de rocha. Ou seja, você é uma pedra, você vai ser uma pedra. A revelação vai levar você a um lugar você vai se tornar alguém sólido, você vai se tornar alguém agora firme, você não vai ser mais alguém inconstante. Então, Deus estava promovendo a maturidade na vida de Pedro por meio da revelação. Estão dando a entender, irmãos? Estão aqui comigo? Deus estava promovendo a maturidade na vida de Pedro por meio da revelação. Então a revelação nos leva a amadurecer. Agora coloca para nós lá em 1 Pedro 1, fazendo favor. Olha o que diz aqui, presta atenção, irmão. Pedro já tinha feito milagre, já tinha visto Jesus ressurreto aí. Sim ou não? Sim ou não? Já tinha, sim ou não? Pedro já era apóstolo, sim ou não? Mas olha como Pedro escreve nessa primeira carta, no versículo 1. Presta atenção, olha o que ele diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Presta atenção, volta lá. Pedro o quê? O que ele fala de si mesmo? Olha, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora bota lá em 2 Pedro 1. Pedro já estava mais o quê? Maduro. Olha como é que Pedro fala de si mesmo. Pegou não? A maturidade não leva você a reconhecer quem você é, mas também quem você não é. Olha como Pedro fala de si mesmo. Ele lembrou de onde Jesus tirou ele. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A revelação, irmãos, a maturidade, ela vai levar você para um lugar de humildade. Então Pedro não tratou mais como estrangeiros, agora tratou como aqueles que alcançaram a fé junto comigo. Amém? Você está entendendo? Não deu para pegar? Você conseguiu entender? Se você não entendeu, ora, Senhor, me faz entender. Amém? Me faz compreender. Então Pedro, ele entendeu também que a igreja não pode ser edificada sobre caniços. Quando Pedro recebeu essa palavra, quando Jesus olhou para Pedro, apóstolo, ele falou assim: olha, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, diga assim, pedra, edificarei a minha igreja. Que pedra é essa, pastor? É a revelação de que Jesus é o Cristo, de que Ele é a pedra fundamental, sobre a qual todo edifício deve ser edificado. Ele é a pedra de esquina, ou seja, é Ele que dá a medida, é Ele que dá a direção. A pedra de esquina, ela fica no canto assim, é ela que dá a metragem, ela que define como vai ser a obra. Ela é a primeira pedra a ser colocada, é a pedra fundamental, Cristo. O Evangelho não tem a ver com tocar, com cantar, com pregar, tem a ver com Cristo, tem a ver com Ele, amém? Ele é o centro, Ele é o modelo, é Ele que nós precisamos conhecer.
é Ele que nós precisamos revelar. Amém? É que você caminha comigo aqui. Então Pedro entendeu que a igreja não podia ser edificada sobre caniços, mas ela precisava ser edificada sobre fragmentos de rocha. Que rocha é essa? Cristo. Sobre pessoas que se tornaram um com Cristo. Amém? Está dando a entender, irmãos? Está pegando aí no seu espírito? Então olha só o que Pedro disse. Antes de eu falar sobre o que Pedro fala, você sabia que Babel ela foi feita de tijolos? Sabia não? A torre de Babel ela foi feita de tijolos. E por que foi feita de tijolos, irmãos? Porque Babilônia coloca um modelo da terra para a gente seguir, um modelo de sucesso. Ele coloca um padrão humano e terreno para a gente ser. Então, se você não tiver um corpo igual ao de fulana, você não é legal, você não é bonito. Se você não ter a condição financeira que o outro tem, você não é ninguém. Então, Babel ele coloca o quê? Todo mundo no mesmo padrão. Ele quer que todo mundo seja igual a todo mundo. Irmãos, nós não podemos ser iguais aos outros, nós somos únicos. Está dando a entender? Amém? Então, Babel foi feito de tijolos, irmãos. E o povo do Egito, o que eles faziam? Tijolos. Sim ou não? Isso fala de um padrão humano de perfeição, como eu disse, de sucesso e de relacionamento. Só que a igreja ela não é feita de caniço e também não é feita de tijolos. A igreja é feita de caniço? Não, né? Diga assim comigo, então, para mim ser igreja, eu preciso deixar de ser um caniço, me tornar uma pedra. Amém. Você está entendendo? Porque senão você vai estar aqui, mas não vai ajudar a construir, não vai ajudar a edificar. A igreja de Jesus é feita do que, irmãos? De pedras vivas. Lá na minha área, lá na Barra, Balneário Camboriú, a gente tinha muita pedreira. Não sei se aqui também tinha muita pedreira antigamente. O pessoal botava pedra, né? Fazia aqueles paralelepípedos, fazia aquela bolachinha. Fazia aqui também não. Tinha muita pedreira no morro, o pessoal botava pedra. Muitas ruas foram feitas com aquelas pedrinhas assim que eles cortavam. E as pedras, irmãos, elas não são uniformes, elas são o quê? Diferentes, sim ou não? Você pega uma pedra na rua ali, uma pedra diferente da outra, né? Cada uma tem um modelo, cada uma tem um padrão, mas a essência é a mesma. Certo? Estão comigo aqui, irmão? Uma é bicuda, outra é fina, outra é mais gordinha. E existem 3 tipos de pedra, vamos botar assim. Deve existir mais, mas eu vou falar de 3 aqui. Existem as pedras que elas são duras demais. Tem pedra que é muito dura, não dá para quebrar. Você já viu uma pedra que é muito dura? Você vai cortar ela sai o corte todo errado assim. Essa pedra muito dura não serve para edificar, porque ela é muito dura, ela não aceita ser corrigida, ela não aceita ser trabalhada, a estrutura dela é muito rígida. Então você vai quebrar, você não consegue fazer um corte detalhado, você não consegue fazer um corte reto, você acaba cortando e ela sai toda, está entendendo? É muito dura, tem que fazer muita força, muito trabalho. Existem as pedras que elas têm uma estrutura muito frágil, e são pedras que se esfarelam. O pastor puxa a orelha, eu vou desviar porque o pastor falou. O irmão corrige, não quero saber mais de congregar. Pedra que tem uma estrutura muito frágil, se esfarela muito. Mas existem as pedras vivas. E o que são as pedras vivas? As pedras vivas são as pedras que não são duras demais, mas também não são frágeis demais. Elas se deixam de serem talhadas. É aquela pedra que tu pode cortar ela não vai perder a rigidez, mas ela vai se permitir se transformar. Está entendendo? Não? E quando Jesus diz, tu és Pedro, Jesus está dizendo, primeiro tu és Simão, depois tu és Pedro, né? Ele está dizendo, você é um caniço agitado pelo vento, mas você vai ser um fragmento de rocha. E eu vou trabalhar na sua vida como uma pedra viva. Você vai ser talhado, irmão, por mim. Então, existe uma diferença, irmãos, entre eu estar em uma reunião e eu me tornar um com meu irmão. Por quê? Porque a igreja é feita de pedras vivas, pedras que se permitem serem talhadas para se tornarem uma casa espiritual, onde o Senhor se move e se manifesta. Está entendendo? Não? Lembra que eu falei da maturidade
que produz unidade. Amém? Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Provérbio 27, 17. E é nos relacionamentos, irmãos, que nós somos levados a desenvolver o caráter. Sim ou não? Quando que você desenvolve perdão? Quando que você é forçado a desenvolver esse caráter de Cristo na sua vida? Quando alguém te ofende. E aonde que as pessoas mais te ofendem? Na igreja. Quando que você tem que exercer amor? Na igreja, na família, sim ou não? Aonde que você tem que exercer paciência? Na igreja, sim ou não? É verdade, sim ou não? Aonde que você tem que perseverar? A sua perseverança é provada, o seu amor pelo Senhor é provado muitas das vezes na igreja. Então a igreja é um instrumento do Senhor para quê? Para gerar Cristo em você, para que você viva Cristo, irmãos. Porque o evangelho não é um evangelho de informação. Tem gente que está na droga e você pega e vai falar de Jesus para ele, ele prega para você. Começa a dizer que está escrito no seu, porque a informação ela alimenta o seu orgulho, mas a revelação produz humildade. Pegou, não? A revelação coloca você no seu lugar, cara. Você diz, meu Deus, eu não sou nada, mas Ele me ama. Você está entendendo, não? Então, é na igreja onde o perdão, o amor, a misericórdia, a paciência são praticados. E é onde o orgulho e o egoísmo, a vaidade são o quê? Removidos. Então, olha para o seu irmão e diga assim, eu preciso de você. Amém? Você sabia que o diamante é uma das pedras, né, mais valiosas, mais preciosas, sim ou não? O diamante vale milhões, não é assim? Mas você sabia que o diamante, irmãos, ele só pode ser talhado por um outro diamante? Sabia não? Sabia, pastor? O diamante só pode ser talhado por um outro diamante. Olha para o irmão e diz assim, ô meu diamante. Fala para ele, ô meu diamante. Aleluia! Quando o irmão estiver trabalhando muito na tua vida, tu olha para ele e diz, ô meu diamante, tem que dar, deixa eu dar um abraço. Que o diamante só pode ser talhado por outro diamante. E você sabe o que aumenta o valor do diamante? Sabe o que aumenta o valor do diamante? Quantos lados ele tem? Quanto mais ele é talhado, mais ele resiste ao processo de ser talhado, mais lados ele tem, mais ele aumenta o seu valor. Você está entendendo, não? Aquilo que você está olhando como um ambiente difícil, o Senhor está dizendo, não, cara, é um lugar de transformação, vai para a igreja, serve, trabalha, ajuda, coopera, esteja junto, porque é nesse ambiente que eu trabalho em você. Amém? Então Pedro edifica a igreja sobre essa revelação. Cristo é o fundamento, pedra angular, pedra viva. E nós também somos pedras vivas edificadas sobre ele. Então, para a gente já está quase encerrando. Bota lá 1 Pedro 2,4 para a gente encerrar. 1 Pedro 2,4. E chegando-nos para ele quem? Jesus. Pedra o quê? Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para por Deus eleita e preciosa. Quem que está? Volta um pouquinho lá. Volta. Quem que está falando isso aí, irmão? Hã? Você está entendendo que Pedro entendeu? Que Jesus é o fundamento e a pedra viva. Estão entendendo, não? E olha só o que ele diz ali. Bota no versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Se coloque em pé, irmão, nós vamos orar pela sua vida. Eu entendo que a gente tem muitas expectativas em Deus e a questão é que a gente às vezes acaba esquecendo que o Senhor está mais preocupado com o nosso amadurecimento do que em suprir algumas carências que nós estamos alimentando.
Ele não quer que você, às vezes a gente pede para Deus, irmãos, um remédio, e o Senhor está querendo trazer a cura. O Senhor está querendo levar você a um lugar de maturidade. Então eu quero que nessa noite você entre no Santo dos Santos junto comigo. E você peça para o Senhor te fazer entender algumas coisas que você não entendia. Peça para que o Senhor traga luz à sua vida. Porque se você entender quem você é, se você entender quem Ele é, você não vai parar. Você vai chegar no céu, vai chegar na eternidade. Vai chegar diante dele um dia com a sua consciência limpa, sabendo que você fez aquilo que Ele te chamou para fazer. Então peça para Ele nessa noite, vamos orar juntos. Amém? Segura na mão desse diamante que está do seu lado aí. Isso, segura na mão desse diamante. Isso. Tu pode pular daquela moça morena para lá atrás, esse de óculos? Isso. Pode ir lá, ela está sozinha. Glória a Jesus, irmãos. Amém, diamantes? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Nós queremos te agradecer porque nós sabemos, Senhor, que a luz produz transformação e é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos manifestar o teu Filho ao mundo, nós queremos que o seu Filho seja revelado em nós. Assim como o apóstolo Paulo orou dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e não tenham dúvida de que nós estivemos contigo. O meu pedido nessa noite, Senhor, é para que o Senhor aumente a luz nessa casa, para que uma medida de luz ainda maior chegue aos corações, Senhor. Atrai, Deus, o apóstolo para os ambientes certos, Pai. Atrai, Senhor, a apóstola para os lugares corretos. Posiciona os pés deles, Senhor, em ambientes onde a luz vai chegar, Senhor. Traga, Senhor, nesse tempo, Senhor, uma medida maior de clareza, que eles possam edificar a tua noiva, a tua igreja, Senhor, com clareza, Pai. Que essa casa, Senhor, ande em uma medida de luz ainda maior. Meu pedido nessa noite, Espírito Santo de Deus, e mais do que um título, Senhor, os teus filhos nesse lugar anseiem te conhecer, anseiem estar contigo. Senhor, nós oramos para que o Senhor comece a quebrar as estruturas que têm impedido o Senhor de se revelar. Rasga os véus, Senhor, nessa noite. Abre os céus, ó Deus. Manifesta, Senhor, nos nossos entendimentos a tua palavra, Pai. Assim como Paulo orava pedindo, e nós devemos orar pedindo também o espírito de sabedoria e revelação do conhecimento do Senhor. Pai, nós oramos nessa noite por esse espírito sobre nós, que haja transformação em nosso viver, Pai. Que o Senhor comece a mover os nossos corações a caminhar contigo, a entender a tua palavra. Restaura o amor pela tua palavra, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente deixar as picuinhas de lado, Senhor, e entrar num lugar de maturidade, de crescimento, Senhor, de edificação. Espírito Santo de Deus, nos toca nessa noite. Segura na mão da pessoa que está do seu lado aí. Ora por ela. Diga, Senhor, ajuda o meu irmão. Ilumina o entendimento dele. Comece a orar por isso. Sem medo, querido. Comece a orar. Diga, Senhor, nos leva a um lugar novo. Oh, Senhor, Cristo, Santo, Santo, Santo.
você que diz assim: eu quero ser uma pedra viva. E o Senhor tem a liberdade de trabalhar. As resistências, elas estão dentro da gente. E Deus não força nada. Deus nos convence pela palavra da verdade. Sabe, eu acho perigoso isso quando a gente acha que sabe de toda a verdade. Quando a gente pensa que tem esse tipo de maturidade. Quando Deus pega o acesso ao nosso coração, porque nós transformamos algumas coisas em padrão. E Deus sempre vai trabalhar dentro da gente. Mas eu sei que a gente precisa disso, desse trabalhar de Deus dentro da gente. Quero convidar você que tem humildade para isso. Sai do teu lugar. Vem aqui na frente para a gente orar junto. Aproveitar que o pastor Felipe está aqui também, para orar junto com a gente. Vamos nos aproximar do Senhor. Venha até o altar como um ato profético. Você está se aproximando do altar de Deus, na presença do Senhor. Venha com esse coração tratado. Diga ao Espírito Santo, eu quero ser tratado, eu quero ser essa pedra viva, eu quero encaixar, eu quero um relacionamento, eu quero viver isso, eu quero viver a igreja. Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado, Senhor. Nós nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão, debaixo da Tua verdade, Pai. Nós identificamos que o nosso coração precisa do Senhor, precisa ser talhado, como diz a Tua palavra, como o Senhor nos falou hoje. Talha mesmo o nosso coração, aonde nós possamos ter essa unidade que o Senhor espera de nós como igreja. Nós confessamos que dependemos do Senhor, confessamos que resistimos muitas vezes porque não entendemos a dimensão que isso tem para que a vida de Jesus flua não só em nós, mas também através de nós. O Espírito Santo convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, remove-nos desse lugar de orgulho, de soberba, aonde nós perdemos a identidade, perdemos a identificação, Senhor, com a cruz, com Cristo. Remove a gente desse lugar, Pai, para que a Tua vida possa fluir em nós, para que a Tua vida possa encharcar o nosso coração, Senhor, para que a Tua verdade seja verdadeiramente luz para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A Tua palavra seja essa lâmpada que flui, trazendo a Tua luz, trazendo a revelação, Senhor, mesmo ao nosso coração. Nós nos levantamos contra toda resistência do inimigo, contra tudo aquilo que tem poder na religião, que está escondendo, camuflando a verdade, fazendo pensar que graça nos permite viver de qualquer forma, de qualquer modelo. Não, Senhor, nós queremos ser esse corpo vivo e juntos nos aperfeiçoando através do relacionamento nós possamos viver por isso. Ajuda-nos nessa noite, Pai. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constante com a sua glória e todo seu
Quando Paulo fala, eu planto, Apolo regou, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Paulo está falando sobre o começo de uma igreja. Paulo está falando sobre o princípio da fé. Ele plantou, Apolo regou, discipulou, mas Deus trouxe o crescimento. Mas em 2 Coríntios a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre aquele que edifica, né? Não coloca outro fundamento. E veja bem o que edifica, né? Porque as nossas obras serão provadas pelo fogo. E tem pessoas que edificam com feno, palha e madeira, acho que é algo assim. E outras com ouro, prata e pedras preciosas, né? E tudo vai ser aprovado pelo fogo. Só que Paulo começa falando primeiro, e no começo da igreja a gente é plantado. Mas chega uma hora que a gente precisa ser edificado. Chega uma hora que a gente precisa se tornar pedra. A gente precisa se tornar sólido na fé, amadurecer. E Deus começou com um jardim, planta, mas terminou tudo com uma cidade. Vai terminar tudo com uma cidade, com edificação. Então você tem que amadurecer, é o propósito de Deus para a sua vida. Para de ser menino,
se moveu e se manifestou no nosso meio, dentro de nós. Oramos para que essa palavra se apegue a nós, de tal forma que o diabo não tenha acesso a roubar as verdades que recebemos, que isso crie em nós fundamentos eternos, para que o teu nome seja glorificado. Obrigado pela vida do pastor Felipe, obrigado por ele ser essa voz profética, essa voz que libera verdades. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nele, através dele, na sua casa, no ministério. Obrigado por esta noite. Nós damos louvor e cremos que o Senhor fará muito